Outra coisa importante aqui, no caso das porcentagens, é nas transações comerciais. Aliás, uma das grandes aplicabilidades da porcentagem está nas transações mercantis. Quando você vai comprar uma mercadoria, vender uma mercadoria, que quando você realiza uma transação desse tipo, você pode ter lucro, você pode ter prejuízo, né? Então, a porcentagem, ela vai te proporcionar encontrar mais rapidamente o lucro que você teve, caso seja lucro, ou o prejuízo, ok? Então, vamos trabalhar muito porcentagem nesse tipo de transações, compra e venda de mercadoria, tá? Lembrando que quando você for ter lucro, você vai trabalhar com esse sinal aqui positivo. Prestem bem atenção a isso, aqui é de suma importância. Ó. Quando for lucro, quando seu valor for acrescer, então você trabalha com sinal positivo. Quando você for ter prejuízo, quando seu valor inicial for diminuir, você vai trabalhar aqui com sinal negativo. Ok? Então, este sinal depende se você vai ter um lucro na transação que você vai fazer ou se você vai ter prejuízo. Tá certo? Bom, e outra coisa que confunde muito o aluno nesse manuseio com a porcentagem é quando um determinado valor ele tem vários aumentos sucessivos ou aumentos e diminuições sucessivas. Para você resolver problema desse tipo, você não tem que calcular cada aumento individualmente para depois sair somando tudo. Não. Você pode, no caso de aumentos sucessivos ou diminuições sucessivas de um determinado valor, você vai trabalhar com essa formulazinha aqui. O valor final vai ser o valor inicial multiplicado por 1 mais ou menos, dependendo de ser acréscimo ou decréscimo, mais ou menos, e 1. Esse 1 quer dizer, é o primeiro aumento dado ao valor inicial, vezes 1 mais I2, isto aqui é o segundo aumento dado ao valor. E assim segue sucessivamente até 1 mais ou menos, e N. Ok? Então, isso aqui vai permitir você resolver a questão sem ter que estar trabalhando com cada aumento dado individualmente. Você trabalha com todos eles de uma só vez. Tá? Isso aqui vai minimizar bastante o teu tempo. O tempo que você vai levar para resolver a questão. E voltando a repetir, você vai usar o mais quando for um aumento. Você vai usar o menos quando for um decréscimo do valor. Correto? Então, isto aqui é a fórmula utilizada no cálculo de aumentos ou descontos sucessivos. Olha, gente, vocês tenham muito cuidado na hora de trabalhar com porcentagem, porque, veja bem, sendo a porcentagem uma fração centesimal, por exemplo, quando eu tenho 20% elevado ao quadrado, o que vocês acham?
essa porcentagem, essa taxa percentual aí, ela, no momento em que eu elevar ela ao quadrado, ela vai aumentar ou ela vai diminuir? E isso confunde muita gente. Observem bem. Vamos lá no passo a passo para chegar no resultado final. Olha bem, 20% não é a mesma coisa que 20 sobre 100? Não é? 20% na forma centesimal é isso. E aqui ele está elevado ao quadrado. Aí aqui eu posso cortar 0 com 0 e vai ficar o quê? Somente 2 sobre 10. Isso aqui é elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. 10 elevado ao quadrado é 100. E 4 sobre 100 não é 4%? É. Então, olha bem, ó. 20% elevado ao quadrado corresponde a uma taxa de 4%. Bem menor, né, do que a taxa que eu tinha inicialmente. Então, cuidado que vocês devem ter, né, para não correr o risco de cometer erros. Outra coisa que confunde muito o aluno, que induz o aluno ao erro, eu tenho determinado valor. Aí eu dou a esse valor um aumento de 10%. E logo em seguida, eu dou no resultado encontrado, eu dou um desconto de 10%. Quer dizer, eu aumentei 10%, em seguida diminuí 10%. Ora, o que passa na cabeça do aluno é que voltou ao valor original, não é isso? Se eu tenho R$100, aí eu acresço a esses R$100 10%. E depois de ter acrescido os 10%, eu dou um desconto de 10%. Será que vai voltar ao valor original? Não. Isso é que o aluno tem que ter cuidado. Porque veja bem, olha, observe bem, se eu tenho R$100, aí eu vou acrescer esse valor de 10% dele. 10% de R$100 é R$10, não é? R$10. Então isso aqui vai ficar quanto? R$110. Aí em cima desses R$110 eu vou dar o desconto de R$10. De 10%. Ora, gente, quanto é 10% de 110? Será que é o mesmo R$10? Não. 10% de 110 vai ser R$11. Então, daqui você vai diminuir R$11. E 110 menos 11 vai dar R$99. Então, veja bem, ó, cheguei ao mesmo valor que eu tinha inicialmente? Não. Tá? Então, um aumento seguido de um desconto com a mesma taxa não implica dizer que você vai voltar ao valor original. Ok? Bom, e porcentagem é rápida, é pouca coisa, é isso aí. E para finalizar, nós temos ainda o que nós chamamos de taxa acumulada. Observem bem, nessa fórmula bem aqui, você vai estar trabalhando com vários aumentos ou descontos sucessivos, dados um seguido ao outro, tá? Você pode chegar a esse valor final trabalhando com uma única taxa que nos dê o mesmo resultado quando se trabalha com todas essas aqui, tá? Essa taxa única que vai substituir todas que estão aqui é o que a gente chama de taxa acumulada ou taxa equivalente, tá? Então, a taxa acumulada ou taxa equivalente, taxa acumulada
taxa acumulada. A taxa acumulada ou equivalente, ela é dada por essa expressão aqui, ó. 1 mais, voltando à velha história, mais, né, quando a gente estiver trabalhando com valores que vão aumentar o meu valor inicial. Então, 1 mais I AC, esse I é a taxa, AC acumulada. Então, 1 mais a taxa acumulada vai ser 1 mais I1 vezes 1 mais I2 vezes reticência vezes 1 mais IN. Pronto. Se um determinado problema ele quer saber apenas a taxa acumulada, ele diz assim, olha, um determinado valor vai sofrer um aumento de 10%, em seguida um aumento de 30%, em seguida um aumento de 20%. Qual vai ser a taxa acumulada, tá, que vai substituir todas essas que foram dadas no problema? Você vai ter uma única taxa que vai substituir essas três, tá? Essa taxa única você encontra com essa expressão aqui, ó, tá? Esse I1 é o primeiro aumento dado, a primeira taxa, o I2 a segunda taxa e assim segue até IN, dependendo do número de taxas. Repetindo, isso aqui quando for acréscimo e isto aqui quando for decréscimo. 1 mais I1 vezes 1, olha, menos decréscimo, que é menos, ó, menos I2, 1 menos I3 e assim segue até 1 menos IN. Sempre menos, ó, tá? Então, isto aqui é para encontrar o quê? Uma taxa única que tenha o mesmo efeito que as várias taxas dado no problema, tá? Para você não sair calculando o primeiro valor aqui, o segundo, o terceiro. Você pode substituir essas várias taxas aqui por uma taxa única que você obtém com essa expressão, tá? Ok? Então, a parte teórica de porcentagem é basicamente isso. Você ficando atento a esses detalhes que eu citei aqui, você vai resolver os problemas sem muita dificuldade, tá? E para finalizar aí a nossa aula de hoje, eu vou resolver umas duas questões aqui, colocando isso aí que eu falei em prática, ok?